Muito bem, a gente está de volta aí com o terceiro aulão aqui do Luiz Verso, essa nossa conversa semanal, normalmente, né, no domingo, né, e eu não consegui gravar esse aulão no domingo por conta da Alice, né, tive que esticar aí um pouquinho o tempo que a Alice ficou comigo. Enfim, mas cá estamos nós, né? Ironicamente, o dia que a gente vai falar sobre rotina de criação de conteúdo e do quanto isso é importante, atrasa, né? Não sai no domingo, sai na segunda-feira. Bom, vamos lá. Um tempo atrás, há alguns anos, diria que lá por 2018, por aí, eu escutei uma frase que mudou a minha cabeça em relação à criação de conteúdo, né? E para ser sincero com vocês, eu preciso procurar se essa frase realmente existe ou eu tô delirando. Mas eu lembro que eu estava escutando um podcast, né, o Efeito Mandela. Estava escutando um podcast sobre televisão, Silvio Santos, e em determinado momento, um dos convidados, na minha cabeça é o Maurício Sticer, né, colunista da UOL, que conta essa história, que diz que o Boni tem uma frase, né, o Boni, para quem não tá lembrado ou não tem noção da importância do Boni na história do entretenimento brasileiro, o Boni foi o responsável, o pai do Boninho, foi o responsável por criar o padrão Globo de qualidade. Então o Boni era o cara que definiu, né, claro, obviamente com outros profissionais, o famoso padrão Globo de qualidade, aquela coisa que para um programa da Globo e pro ar tinha que ter aquele topo de produção, aquele topo de figurino, aquele topo de sonoplastia, enfim, tinha que ser tudo muito pensado para se adequar à Globo, que aliás até hoje a Globo é assim. Mas o Boni, ele tinha uma frase e ele tinha uma ideia que definiu de fato o que é a Globo e por que a Globo é diferente das outras emissoras. Que ele dizia que televisão é hábito. Aí você vai me dizer, pô, Luiz, essa é a frase que mudou a sua percepção de conteúdo na internet? Sim, porque ela é muito poderosa. Por que televisão é hábito? Bom, quando você ouve a musiquinha, né, do Globo Esporte, o que você lembra? Você lembra de futebol ou você lembra que, sei lá, é hora de almoçar? Quando você ouve a vinhetinha da sessão da tarde, não te dá uma nostalgia dos tempos de escola, não te dá uma nostalgia dos tempos que você ficava ali para assistir? Quando você ouve o Jornal Nacional, você não sabe que tá na hora da janta, né? Quando tinha o Jô Soares, com aquela vinhetinha, não dava a impressão que já era madrugada, a vinhetinha do Fantástico de final de domingo. Então, o que a Rede Globo fez ao longo de décadas e faz até hoje? Ela não mexe na programação dela. É raro a Globo mexer na programação. Entra famoso, entra apresentador, mas a programação da Globo é fixa. Então, a Globo, né? Ela criou hábitos nos brasileiros. Novela das 8, que agora é das 9, novela das 6, Jornal do Meio-Dia, Jornal do Globo, Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, programa da Maria Braga, né, que não é tão antigo assim, né, mas já tem mais de 2 décadas. Então a Globo, através dessa ideia da televisão é hábito, é fazer com que as pessoas tenham o hábito de assistir televisão, mas também de associar determinadas coisas ao canal. Associar a hora do almoço. Pô, você vai em qualquer lugar, tá lá no PF, tá passando o Globo Esporte, e assim com absolutamente tudo que a Globo faz. Ela faz com que você associe momentos e coisas da sua vida à programação dela. E isso é genial, isso é fantástico. Porque não importa o que aconteça, você sabe que vai ligar a televisão. Meio-dia, vai estar lá o santo programa. Se não importa o que aconteça, vai dar 8h30 da noite, vai ter o William Bonner dando boa noite pra você. Vai ter a novela das 9, vai ter... Segunda-feira tem sessão da tarde durante a semana. Tela quente, né? Sexta-feira tem o Globo Repórter, sextou. Sábado tem o... Então, assim, a Globo, ela fixa muito bem isso. E isso é de extrema relevância e isso vale pra nós. Porque não vai achando que você, millennial, geração Z, é tão diferente assim dos seus pais. Vocês gostam de rotina. Todo mundo gosta de rotina, tá? E aí que eu quero começar falando com vocês uma coisa que é muito importante vocês terem em mente. Criar conteúdo na internet não é sobre criar um novo fato, reinventar a roda ou explodir a cabeça das pessoas todo santo dia. Não. Criar conteúdo na internet, ter uma regularidade de conteúdo na internet, é você acostumar o seu
consumidor, então pode ser um ouvinte, pode ser um espectador, pode ser um seguidor, pode ser um leitor, é você acostumar ele com um determinado conteúdo e colocar ele dentro de uma rotina. Porque a partir do momento que você fisga ele para dentro de uma rotina de conteúdo, é muito mais fácil para você criar conteúdo a longo prazo, porque é importante também, né? Já falei isso, não adianta você sentar o cacete e fazer 10 TikTok por dia e depois ficar um mês parado, né? Ou fazer 5 podcasts e depois, episódio de podcast, ficar um ano parado. Você não faça isso, nem comece. Então é importante para você, que vai facilitar a tua criação de conteúdo a longo prazo, porque você vai entender tópicos de interesse, coisas que vão ser encaixadas na semana, e também é bom para a pessoa também não quer ficar sendo surpreendido o tempo todo, tá, gente? Pô, tu não entra, sei lá, num seu TikToker favorito esperando uma grande novidade. Não, pô, você sabe que você vai encontrar, tá? Todos os criadores de conteúdo, tu sabe que vai encontrar. Streamer a podcaster, tu sabe. Por que eu gosto tanto do Medo e Delírio em Brasília? Eu sei que eu vou encontrar no Medo e Delírio em Brasília, gente. Se eu quiser só ouvir a notícia, eu ligo na CNN. Então eu sei que ali vai ter umas certas coisas que me agradam. E é basicamente sempre a mesma coisa. Não tô falando do Medo e Delírio, mas todos os criadores de conteúdo, eles repetem a mesma coisa. Isso é um padrão que você vai encontrar em toda criação de conteúdo. Bem sucedido. Ele tem um padrão e ele repete esse padrão todo santo dia. Tá? Então assim, não fique nessa paranoia que você tem que reinventar a roda todo santo dia. Recentemente teve uma polêmica no Twitter, né, uma das não polêmicas, que o Paulo Cuenca, ele fez uma publicação no Instagram falando que conteúdo tem que ser raso. Né? Que é isso que as pessoas querem. E a galera ficou puta, meu Deus. O Paulo Cuenca tá corretíssimo. Tanto que o cara tá... Você pode discordar do Paulo Cuenca, você pode ter divergências políticas, sei lá, com o Paulo Cuenca, não é problema meu. Mas ele tá correto. Não tem como você ficar criando conteúdo profundo. E também é uma bobagem. Parem com esse negócio, que conteúdo tem que ser uma profundidade, né? Não perca tempo de vocês debatendo isso. Que um conteúdo é melhor ou pior que o outro. Quem decide isso é o público. Eu já falei isso e eu vou repetir. Quem decide se o conteúdo é bom ou não é o teu ouvinte, teu espectador, sei lá. Não você. Você tem que produzir e entregar para ele. Então, o conteúdo raso, a turma entende. Fizeram uma tempestade no copo d'água, mas ele tá certo. Não dá para você pegar e fazer um vídeo, igual o Felipe Castanhar, Nostalgia, ficar lá 3 horas de vídeo sobre o Beatles. Tu tem capacidade de produção para produzir um vídeo? Não tem, mano. Esse negócio de negócio super, sabe? Pô, se você consegue também, pô, legal, vai ser um negócio incrível. Mas ninguém consegue, a gente não tem tempo e a gente não consegue botar em prática isso. Então tem que esperar todo santo dia, ter uma puta ideia, não vai rolar. Eu já falei isso, tem que fazer. E conteúdo raso não tem problema nenhum. Conteúdo fácil, conteúdo que a pessoa tá acostumada, não tem problema nenhum. As pessoas consomem, as pessoas gostam, eu gosto, você gosta, é normal. A gente dá risada, a gente se diverte e a gente também pode se informar através do raso, porque, veja bem, você tá o dia todo ali com o celular, se você não vai conseguir parar o tempo todo para se aprofundar num tema, então você pega raso. Opa, esse aqui me interessei. Aí é contigo, é com teu, não é, sabe, é com a pessoa, ela que vai atrás, não é teu dever, a não ser que você se comprometa a ser ou professor, ou não sei o que lá. Mas não vai conseguir ser assim todo dia. Ou toda semana, todo mês, por longo prazo. Essa é a grande questão. Não tem problema. Mas enfim, vamos lá. Aqui é transformando a si mesmo em conteúdo. Tá pensando o quê? Você tá pensando que você na internet não é um produto? Você é um produto. Eu sou aqui, ó, sou um produto. Você é um produto. Quem cria conteúdo é um produto. Ponto. Não tem romantismo. Ah, mas são pessoas. Sim, somos pessoas, etc. Todo mundo sabe, tá carregado de saber. Mas a gente também é um produto. E a gente tá se vendendo como conteúdo. E é isso que eu quero falar aqui hoje também. Porque isso facilita muito a nossa vida na hora de criar. Eu tava conversando com um amigo meu, Pablo Peixoto, que ele cria conteúdo de cultura pop, né? E a gente tava debatendo. Eu falei, olha, eu não tenho muito foco, eu não tenho nicho. Se eu fosse definir um nicho, eu não consigo. Que nicho que eu atuo? Humor? Não é. Política? Muito menos. Paternidade? Não. Low carb? Xé. Aí ele falou, cara, o seu nicho é você. Eu falei, faz sentido. Porque eu pego as coisas que eu gosto, as coisas que eu faço, e eu dou um jeito de transformar em conteúdo. Então, transformar a si mesmo em conteúdo não é, eu sou um palhaço pra plateia. Não, mas assim, não tenho essa vaidade com vocês mesmo. A gente não é tão importante assim. Quer dizer, quem vai definir se a gente é importante não são as pessoas, mas se você ficar com essa, eu não gosto de falar da minha vida. Besteira, tá?
Luidiverso, o começo. Então tá, vamos lá. Vamos entrar na história do Luidiverso, contando aqui pra vocês o que é o Luidiverso, né? Falando pela primeira vez isso aqui, né? Quem não assina o aulão tá perdendo aí o Luidiverso explicado. 2018, quando o meu Instagram era basicamente eu fazer vídeo da Alice. Eu não tinha conteúdo programado, eu não tinha nada elaborado, eu olhava pro Instagram como uma bobajada. Erro meu, né? Corrigi isso ao longo dos últimos anos, né? Principalmente ao longo dos últimos 1 ano e meio, 2 anos. E eu olhava pro Instagram como bobajada. Quando a Alice, que era a única fonte de stories meus, né? Eu tive o divórcio e a Alice foi morar com a mãe, enfim, eu não fazia mais stories, assim, eu fazia, sei lá, 3 stories por dia, não tinha interesse. E aí eu lembro que eu tava trabalhando fora e a minha rotina era basicamente a mesma. Eu acordava de manhã, postava uma foto de eu saindo de casa puto, bom dia cacete, né? Postava uma foto no metrô lotado, postava uma foto comendo um PF low carb, postava uma foto voltando embora puto. E aí até que um dia, um cara, eu lembro disso muito, sabe? Ele falou, porra, Luigi, caralho, velho, tua vida é muito chata, velho. Você faz as mesmas coisas todo santo dia, como é que você não enjoa? Você come as mesmas coisas, você, sabe? Você faz a mesma coisa. Eu falei, é isso, cara. Exatamente. Eu faço as mesmas coisas todo santo dia. E quem mais faz as mesmas coisas todo santo dia? Todo mundo! Todo mundo faz a mesma coisa todo santo dia. A minha rotina é a rotina de praticamente 100% da população brasileira. Acordar, bababá, 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 bababá. Agora, por que isso não pode ser fantástico? Por que isso não pode ser engraçado? Por que isso não pode ser divertido? Por que as pessoas não podem gostar de acompanhar a rotina de alguém que tem uma rotina tão merda quanto elas? Que é trem lotado, porra, comer em PF sujo, sair de casa puto, pegar chuva, sabe? Lidar com o patrão. Eu falei, cara, a minha vida ela não é espetacular mesmo, mas ela pode ser divertida. Então, eu vou começar a olhar para minha rotina e identificar, de fato, coisas que se repetem todos os dias ou que são partes da minha rotina e ver o que eu posso memetizar, o que eu posso transformar em um conteúdo. E a primeira coisa que surgiu foi o café amargo. O café amargo, que é essa primeira imagem aí eu peguei alguns exemplos agora do meu Instagram lá, só para ilustrar, mas quem me segue já sabe do que eu tô falando. A história do café amargo é a seguinte, eu acordava puto, tava dormindo mal, tava fudido, tava divorciado. E aí, né, eu pegava e falava assim, vou ironizar, que é a mesma história do canodepressão, vou ironizar o momento que eu tô passando, porque, bicho, eu tô na merda agora, mas eu sei que não vai ser assim pro resto da minha vida, por mais que naquele momento eu achava que, né. Aí eu pegava o café, tirava uma foto e postava uma frase amarga dentro do café, que era piadinha. Mas assim, no começo eu não tinha essa noção, eu fazia isso esporadicamente. Quando eu resolvi transformar essa rotina, a primeira coisa que eu identifiquei que era uma coisa legal era o café amargo. Eu falei, mano, será que eu consigo postar uma frase todo dia? Quer saber? Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando eu acordar, é postar uma foto de café amargo. A partir de hoje eu vou postar, né? Eu vou postar uma foto de café amargo. E começou. E aí eu comecei a identificar, como eu disse, pontos da minha rotina que poderiam ser meméticos. Tinha o café amargo. Aí, naquela época, hoje tá um pouco, a ordem tá diferente. Mas já aumentou a sua resistência física hoje? Vem dessa época. Porque a segunda coisa que eu fazia, eu ia na academia bem de manhãzinha, né? E aí falei, cara, porra, vou botar uma enquete aqui, vai. Se o pessoal já aumentou a resistência física. E isso, de novo, ainda não estava na minha pretensão de tornar isso uma rotina de conteúdo. E aí, qual que era a piadinha do aumentou essa resistência física? Era o sim, né? E o não era sempre uma bobajada. Era sempre uma bobajada. Cara, a partir desse momento que eu consegui ter essas duas coisas, tudo começou a ficar mais fácil. Por quê? Porque eu percebi o que engajava. E eu comecei a notar que as pessoas passaram a esperar o cafezinho amargo. Luiz, se tu não posta o cafezinho amargo, eu não começo o dia. Luiz, não votei sim, mas amanhã eu vou treinar só para poder votar sim. Porque as pessoas começaram a perceber que todo santo dia, faça sol, faça chuva, ia ter o cafezinho amargo. Então elas paravam o que elas estavam fazendo no Instagram
para ver o meu story. Da mesma forma que você para 12:30 para assistir o Globo Esporte, porque você sabe que vai ter o Globo Esporte, com os gols da rodada, com a porra toda. E as pessoas sabiam que de manhã, todo dia, 7, 7:30, sei lá, 6:30, ia ter uma frase num copo de café do Luigi, uma frase desse motivacional. Então, o cara falava assim, mano, eu vou ver o que o Luigi postou hoje. Qual frase? Vocês entenderam? Não é que a frase é boa. Pô, às vezes o cara fala, que merda essa frase, que merda. Mas ele sabia que ia ter uma frase. Não tem graça. As enquetes aí. Esse mesmo amigo meu, Paulo Peixoto, ele falou, cara, eu não assisti, eu não vejo Instagram, eu acho um saco, mas o teu stories eu não pulo um. Porque eu fico com raiva. E isso ele me falou há 2 anos. Ele falou, cara, eu duvido que ele vai ter uma frase de café boa hoje. E aí tinha a frase. Ele falou, duvido que vai ter na enquete do Aumentou a Resistência Física uma frase. Tinha. Eu duvido que ele vai... Entendeu? Então, eu criei uma forma das pessoas não serem surpreendidas no meu Instagram. Por quê? Porque eu não poderia surpreendê-las, porque a minha rotina, rapaziada, meninada, é a mesma. É a mesma. Então, eles não esperavam grandes coisas de mim, eu não oferecia grandes coisas. O que eu oferecia era o que eu tinha. E isso é importante para você. E isso pode ser usado em qualquer esfera. Para você que trabalha, sei lá, você que é um advogado, para você que é um dentista e tem uma criação de conteúdo para divulgar o seu... como é que fala quando o cara é dentista, né? Que falta que faz o chat agora da Twitch. O seu consultório, né? Para você que é engenheiro, quer divulgar suas obras. Cara, você pode aplicar essa lógica dentro da sua rotina de trabalho. É você pegar as coisas que você faz, que as pessoas vão esperar de você, e você, pô, sei lá, você é engenheiro, tá cuidando, você é arquiteto, tá cuidando de uma obra, sabe? Memetiza o passo a passo, memetiza a conversa com o pedreiro, com o chefe de obras, apresenta, transforma aquilo lá numa coisa que, pô, sei lá, viaja na maionese, sabe? E mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Então eu comecei a pegar essas coisas que davam certo e aí incorporando no Luidiverso. Aí aqui eu coloquei outros 2 exemplos, que eram os tarefas do dia, né? O tarefa do dia. E agora um mais recente aí, que é o Vamos Acordar, né? Porque é uma musiquinha, Eu Sou Mais Você do Racionais, que fala vamos acordar, blá, 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 blá. E aí o que eu aproveito pra fazer? Eu aproveito pra fazer uma divulgação da live, fazer tipo um pré-live, né? Geralmente, o print não tá muito bom, porque hoje eu não postei nada, mas geralmente eu faço um baitzinho, eu dou um spoiler, tá? Ó, live daqui a pouco, vamos falar do golpe, vamos falar não sei o quê. E tem a musiquinha, que o cara sabe, vai ter a musiquinha todo santo dia. Eu passando café. Agora, esse é o primeiro story que eu faço no dia. Não é mais o café amargo. É esse, tá? Antes era o café amargo, agora é esse. Vamos acordar, né? E já tem muita gente que tá engajando nisso. Quer dizer, as pessoas já se transformou num conteúdo do Luidiverso. Senão, o que eu faço? Eu tiro. Eu também não tenho apego com conteúdo. Pô, não tá dando certo, eu tentei aqui contar uma historinha. Então, assim, tudo é historinha, tudo é rotina, tudo é as pessoas esperarem e você entregar, tá? Entregue o seu conteúdo. E o Luidiverso, né? O nome Luidiverso vem justamente disso. Porque é eu, sabe? Sou eu, não mais nada, não tenho tanto a oferecer, né? Então aqui, quando eu digo que o Luidiverso sou eu, porque é mesmo, aqui é uma coisa muito interessante, que é criar gatilhos particulares, assim, gatilhos seus. O que eu quero dizer com isso? Então, eu coloquei aqui, transforme suas paixões por artistas, filmes, objetos, qualquer coisa em gatilhos de identidade, tá? Eu acho que ali ficaria melhor, gatilhos de identidade. Mas enfim, depois eu edito. Faça com que as pessoas te reconheçam, mesmo quando você não estiver por perto. Isso daqui, quando você consegue isso daqui, meu amigo, você entrou agora eles falam, né, alugou um triplex na cabeça. Cara, quando você conseguir ser reconhecido, mesmo que as pessoas não estejam perto de você, ou melhor, as pessoas te reconheçam, mesmo sem ver uma foto sua, você conseguiu quebrar uma das barreiras mais difíceis de se quebrar na criação de conteúdo. Você faz com que as pessoas lembrem de você sem você estar por perto. Ó o gato. Vamos lá, abrir a porta pro gato. Não tem edição, hein?
Tem edição não. Talvez um dia, quando isso daqui bater mil alunos, será que dá pra chamar assim? Quando tiver 1000 alunos, eu contrato um editor. Mas por enquanto não tem condição. Então vamos lá. O que eu fiz? Cara, transformei as minhas paixões em conteúdo. A mais recente delas, charuto, né? Pô, eu comecei a fumar charuto tem mais de um ano, me interesso, gosto, né? E eu posto lá, falo de charuto, conto histórias sobre charuto, né? Faço bait sobre charuto. Então eu consegui. E, cara, se eu mostrar pra vocês, sei lá, a caixinha de perguntas no meu Instagram hoje, aí tem umas 50 perguntas, não interessa a caixinha. Como é que é o charuto? Me diga um charuto, qual é a graça de fumar charuto? Quanto você gasta de charuto? Ou seja, as pessoas estão curiosas. Por quê? Mas isso foi rotina. Pô, toda vez que eu tava ali fumando... E aí você vai me perguntar assim, pô, Luiz, mas tu força a barra? Ou melhor, assim, você quer falar de charuto? Não é que eu queira falar de charuto. Que eu tô doido pra ficar contando a história do charuto. Não é esse o ponto. O ponto é, eu vou fazer com que essa pessoa, em algum momento, quando ela estiver offline, quando ela estiver passeando, ela veja um charuto e ela vai falar, pô, Luigi. Isso é importante? Isso é importantíssimo, né? Então, mano, Luigi Verso, tênis feio, né? Quando eu percebi que as pessoas não gostavam do meu tênis, não que eu compre tênis por causa disso, não, eu compro porque eu gosto mesmo. Mas quando eu percebi que as pessoas começaram a achar feios os meus tênis, eu comecei a mostrá-los, mostrar o dia que eu compro, fazer drama, né, pra mostrar, já comprei mesmo, pô, é uma coisa que eu gosto, né, os tênis feio, bisteca, paternidade, low carb, Heineken, né, a Heineken mesmo, só tomo Heineken, a Heineken, o charuto, né, então assim, eu vou criando, né, o bistecovo, eu vou criando esses ícones, porque eu transformo as minhas paixões em conteúdo. Eu falo daquilo que eu gosto o tempo todo. E eu não gosto de muita coisa. Ou pelo menos eu não fico falando que eu gosto de tudo. Gente eclética, eu lembro que tinha uma comunidade no Orkut que era gente eclética é um saco. Porque às vezes o cara não tem personalidade. E não tô falando que você não tem, que eu tenho uma puta personalidade. Mas é importante que você crie esses gatilhos de identidade. Coisas que você gosta de forma natural, orgânica, é uma paixão tua. Pô, eu adoro livro. Pô, eu adoro fotografia. Cara, eu gosto de óculos, eu gosto de colecionar óculos. Cara, eu gosto de fazer sucos diferentes. Cara, você vai transformar isso em gatilhos de personalidade, de identidade. Como? Colocando isso na tua rotina de uma forma orgânica, mas colocando ela e falando sobre essas suas paixões o máximo que você puder, sem parecer um cara obcecado. Às vezes, eu confesso que eu pareço meio obcecado também, mas é uma coisa minha, mesmo que eu não consiga evitar. Mas assim, o lance da bisteca, o lance do tênis, tudo isso é parte de uma construção de identidade, né? Construção de identidade do Luigi diante da minha audiência. Eu quero que a minha audiência, quando estiver tomando um vinho do Clube de Sommelier lá do Pão de Açúcar, ele fala, pô, o Luigi só bebe essa porra, esse vinho merda aqui. Entendeu? Porque ele vai tirar uma foto, ele vai me mandar, ele vai engajar quando eu tiver nisso. Quando ele comer, mano, a quantidade de pessoas que comem bisteca pela primeira vez. Pô, mas tu ganha dinheiro com as pessoas comendo bisteca? Não, ganha dinheiro com outras coisas, né? Mas é que a pessoa lembra de mim. E isso é extremamente importante para minha construção como um criador de conteúdo. Vocês estão entendendo? Não é que eu não quero virar um influencer de bisteca, um influencer de tênis, nem passa isso pela minha cabeça. Mas você acaba se tornando, tá? Você acaba se tornando. Porque, na verdade, o que eu quero é que essa pessoa saiba me identificar no meio da multidão. Porque isso é muito difícil. Tem muita gente criando conteúdo o tempo inteiro. Então, pra você ser esquecido, é isso aqui. Então, é importante que você tenha esses signos, né? Essas coisinhas que a pessoa consegue... Você fala assim, me descreve aí. E a pessoa vai lá e descreve você. Isso é extremamente importante. Então, quando você rompe essa barreira, meu amigo, é só correr pro abraço. Né? E vamos de gato. Né? Gato chato também vai virar ícone. Gato não pode ver porta fechada. Impressionante, né? Bom, demonstra fragilidades. Né? Aqui era demonstrar fragilidades. Tá tudo, né? Tudo errado. Deixa eu corrigir isso daqui. Né? Já vou demonstrar fragilidades.
E já vou criar gatilhos de identidade. Tá, pronto. Já tá corrigido. Você vê que é tudo muito precário, né? Tudo muito precário. É o que eu disse, tem que fazer, né? Porque se eu for criar gatilho, demonstra facilidade. Cara, as pessoas têm uma vergonha de falar de si mesmas. As pessoas passam mais tempo falando dos outros que delas, né? Principalmente quando se diz respeito à criação de conteúdo. Essa ideia da privacidade, que se eu falar isso, aquilo e tal, isso é bobagem, tá, meu amigo? Você tá jogando o jogo da internet. Você não vai falar de 100% da tua vida. Você não precisa ser aquele cara que filma tua mãe no caixão, como já teve influenciador ou irmão tomando soro na veia. Não, não é isso. Mas você pode contar sobre as suas fragilidades. Porque fraquezas compartilhadas criam conexões poderosas. Porque se você falar que, por exemplo, tu é um... Né, vamos dar exemplos toscos aqui, vamos dar exemplos toscos. Pô, se tu ficar falando que você é um pegador, um gostosão, sabe, ninguém, sabe, vai ter os caras lá, mas porra, mano, pô, que cara tosco, sei lá. Agora, se você é um cara que conta sobre, pô, as suas frustrações, sua dificuldade de se relacionar, é uma coisa que aflige muita gente. E que as pessoas têm vergonha de falar. Eu não tô falando que é pra você ficar fingindo, ou pra você ficar se fazendo de coitado na internet. Não é esse o ponto. Cara, eu tô vivendo um momento da minha vida que eu tô muito feliz, que eu tô muito satisfeito, e eu tô contando essas histórias. Mas quando eu tava na merda, né, emocionalmente falando, eu criava conteúdo a partir disso, não porque eu queria que as pessoas ficassem com pena de mim, mas é porque era algo legítimo, que eu queria compartilhar com as pessoas. E quando eu compartilhava aquilo, criava uma conexão muito poderosa, né? Criava uma conexão poderosa. Por quê? Porque é um sentimento legítimo, né? Ninguém finge que tá mal, né? Ninguém fica, ai meu Deus, ninguém gosta de mim, né? A não ser que seja uma piada, um deboche, enfim. Mas ninguém finge que tá mal, ninguém finge que tem medo, ninguém finge que tá... Enfim, com tudo isso que é considerado fraqueza, né? Porque é um problema que a gente tem como ser humano, é negar nossas fraquezas, é negar que a gente tá mal, é negar que a gente não tem certeza, né? Então eu demonstro minhas fraquezas, né? E coloco isso nos meus conteúdos, não é para gerar uma comoção, ai meu Deus, coitadinho do Luigi, mas é justamente para mostrar para as pessoas que eu sou frágil. Nossa, mas você precisa mostrar isso para as pessoas? Não é que precisa, mas é que a maioria dos influenciadores, tu vai ver a vida dos caras, mano, é só foto top, é só carro top, é só apartamento top, é só viagem top. É como se essas pessoas não tivessem defeitos, né? Aí vai vir um ou outro falar que tá com depressão, que tá com burnout, etc. Mas na média, a gente precisa falar aqui, na média, essas pessoas não demonstram fraqueza e na média, o conteúdo de todos eles, inclusive aqueles que depois vêm demonstrar fraqueza, não reflete isso. É tipo assim, 50 stories de alegria e um story, estou muito triste hoje. Isso não vai gerar uma... Mano, esse cara tá... Eu não sou assim. E você começa, com o tempo... a não demonstrar mais interesse, porque não tem conexão, não tem empatia, não tem nada. Porque as pessoas têm medo, às vezes, de falar. E fraqueza, meu amigo, não é só estou triste. Fraqueza é, mano, eu não sei fazer. Mano, eu não conheço. Né? Eu, por exemplo, o dia que eu fui fazer, vou dar um exemplo, o dia que eu fui fazer pão de queijo, meu, deu tudo errado. Né? Mano, porra, foi um caos no meu Instagram, foi um dia que eu mais recebi mensagem. Por quê? Pô, porque eu fui lá, fiz todo o negócio, deu errado. Fui fazer caipirinha, esse dia deu errado, a galera veio me corrigir. Mas é porque é isso. Eu não fico fingindo, né? Se é parte de mim, né? Eu não tô me expondo. É importante que vocês parem de ter essa mentalidade que muitas vezes fala assim, pô, ó, hoje, mano, sei lá, não tô me sentindo bem. Comecei a pensar sobre, sabe, assim, falar um pouco de ti, que isso não é ficar se expondo na internet. Sabe? Tu não tá... Esse negócio do expor tudo pra todo mundo, a exposição. Então, não saia dessa paranoia, tá? Demonstra que você é um ser humano. Isso é importante. Seres humanos gostam de seres humanos não gostam de robôs. Por que marcas tem esse trabalho desgraçado pra conseguir engajamento na internet? Porque ninguém tá nem aí com marca, bicho. Ninguém tá aí com marca, ninguém tá aí pra empresa, ninguém tá aí pra essas porra. Sabe? As pessoas querem coisas reais, coisas que não necessariamente exponham 100% da realidade sua, minha. Mano, vocês não sabem muita coisa da minha vida, isso é óbvio, não preciso contar isso, né? Mas é que vocês sabem algumas coisas, né? E algumas coisas que são interessantes de compartilhar, porque me ajuda e acaba ajudando outras pessoas.
Uma dica. Polêmica. Se você precisar, força a narrativa. Quem cresce de forma 100% orgânica é planta. É claro que dá pra crescer, né, orgânico, que eu diria assim, só na base do feedback, dá, mas muitas vezes você dá uma forçada narrativa, ajuda. Cara, você quer emplacar um negócio, você acha que aquilo vai funcionar, mano, força. Força, eu vou contar pra vocês segredos, né, já que hoje aqui é Segredos do Luidiverso. Teve um dia que eu faço aqueles baitzinhos, né, do cafezinho Pelé, do Bibibi, do Bobobó, do não sei o que e tal. E todos dão muito certo, todos brincam muito. Aí um dia eu falei, eu vou fazer um aqui que é muito tosco e ninguém vai cair. Mas eu vou fazer do mesmo assim. Aí eu peguei e postei. Ah, você sabia que não existe feijão preto? Que feijão preto, na verdade, é só feijão torrado? E de fato, ninguém caiu. Aí a galera só ficou assim, ah, isso aí, pô, eu não vou cair. Aí, sei lá, recebi 500 mensagens. Aí uma mensagem apareceu. Falando, não, isso aí não é feijão torrado. Isso é feijão preto, eu já vi um pé. Aí eu falei, puta, era o que eu precisava. Pronto. Printei aquele comentário no meio de 500, que ninguém acreditou, óbvio, porque né, um negócio, não sei nem porque que eu postei. Eu falei, agora não vou perder a piada. Aí eu printei aquele e postei. O que isso gera nas pessoas? Tá todo mundo caindo no bait do Luigi. E a galera ficou... Engajou, meu Instagram explodiu de acesso aquele dia, né? E o que aconteceu? Depois de um dia, né, quando tava quase vencendo as 24 horas, apareceu mais 2 comentários lá falando que era mentira, eu printei também, postei, bom de novo. O que eu fiz? Forcei uma narrativa. Eu forcei uma historinha, tá? Olha só as coisas que eu tô revelando aqui pra esse aulão, já valeu a mensalidade. Então, mas assim, qual que é a graça, Luigi? Pô, você tá mentindo que você tá enganando as pessoas? Não, a pessoa caiu. Mas é uma de 80 mil, né? Mas eu transformei aquilo numa coisa engraçada. Eu criei ali aquela brincadeira, aquele momento divertido. Pra quem me acompanha, já valeu o dia de conteúdo. Uma bobagem. E eu dei uma forçadinha. Então, muitas vezes você precisa... E esse exemplo que eu tô dando, não necessariamente você precisa aplicar pra bait. Isso é uma coisa minha, que eu gosto de brincar de vez em quando. As outras funcionam, tá, rapaziada? Esse, até o do fundo do canastra. Mas esse do feijão preto foi isso. Mas, cara, às vezes... Você forçar uma narrativa é fazer as pessoas, de fato, pilharem com alguma coisa que você quer que elas pilhem, né? Você, no meio de um monte de comentário, você pegar um específico pra validar aquilo que você tá dizendo, pra forçar o próximo passo, tá? Então, a internet, o Instagram, o Twitter, eles têm uma coisa, todas as redes sociais, a Twitch, eles têm uma coisa muito importante, que é a historinha, é o storytelling, né? Aliás, se um dia vocês tiverem a oportunidade de fazer um curso sobre storytelling, faça. Vai ajudar vocês em tudo, até para fazer TikTok. Historinha, conte historinhas. E muitas vezes a historinha, para andar, tem que dar uma forçada de barra. Então, às vezes não custa também. Se não tá funcionando 100% do jeito que você quer, dá uma cutucada, não custa. Teste. Isso daqui é um negócio que me irrita. As pessoas têm medo de testar e dar errado. Cara, testa. Você quer testar conteúdo de rotina pra ver se isso te dá um aprendizado? Testa essa porra. Não desanima na primeira semana, no primeiro mês. Testa. Bota no ar. Abriu caixinha de perguntas sobre alguma coisa. Ah, mas ninguém perguntou? Sabe o que tu faz? Faz pergunta pra si mesmo. Vai testando. Aí faz umas 3 perguntas que você gostaria de responder que ninguém fez. Faz essa pergunta pra si mesmo e responde e vê o que dá. Testa, cara. Né? Ou isso, até mesmo aqui, ó, para forçar a narrativa, às vezes faça uma pergunta mesmo para isso levar um outro conteúdo que você não tá sabendo como encaixar. Então testa, cara, não tenha medo de testar. Eu mesmo já abri mão de muitos conteúdos que eu queria que tivesse dado certo, mas eu testei e não deu certo e paciência. Atira daqui, eu não tenho tempo para ficar perdendo com isso não. Então vá testando. O seu feed não tem apego estético com feed, apego de qualidade. Lembra que a gente lá no começo falou sobre essa coisa do conteúdo raso? Não tenha medo, sabe? Posta. Mas posta com objetivo, claro. Cara, será que se eu fazer... Pô, mano, eu vou dar um exemplo aqui, vai. Que eu fiz, né? Que falar a verdade eu já devia ter apagado, mas não vou apagar só pra ficar como registro. Eu queria testar o seguinte, eu queria testar uma hipótese.
O Instagram, no TikTok, quando uma música tá em alta, funciona muito bem você usá-la, né, pra criar alguma coisa. Eles chamam de trend, né, a trend. Né? Então, pô, tá a musiquinha assim, assado, aquela a gente brinca muito do vai se tratar, garoto, lá nas lives, né? Vai se tratar, garoto. Tem aquela, chama o seu vulgo malvadão. Tem aquela, passarinho, que som é esse? Aí, enfim. Por quê? Porque daí essa música, o TikTok, o Instagram, eles espalham mais porque é conteúdo de trend, né? Então eu pensei assim, mano, vou testar. Se der certo, é bom lá pro aulão. Se der errado, eu volto pro conteúdo que eu já tô fazendo. Então vocês podem ver que eu tenho aqui um estilo de fazer conteúdo, né? Que é essa coisa aqui da notícia comentada. E vocês podem perceber que tem dado muito certo, né? Tudo passando de 100 views. Esse aqui não passou. Isso aqui, enfim. Aí eu falei, eu vou fazer uma dancinha com música. Essa trend era uma trend que tinha lá no TikTok, no Instagram, eu já encontrei isso no Instagram, que era uma musiquinha que fazia uma dancinha, aí tinha lá. Geralmente, o meme original era o cara fazia uma pergunta, o cara respondia de forma séria e tinham vários tópicos. Aí fizeram uma trend que cortava na metade, que era assim, coisas que me perguntam por eu ser um milionário. Você é milionário? Não. Coisas que me perguntam por ser o cara que mais transou no meu colégio. Você é o cara que mais transou no seu colégio? Não. Vocês entenderam? Aí eu falei, mano, eu vou fazer uma graça aqui dentro do meu conteúdo de política e vamos ver o que dá. E foi isso aqui. É uma merda. Coisas que me perguntam por ser um ANCAP e não trabalhar. Eu sabia, eu não postei no meu feed isso daqui, foi direto pro Reels, né, na grade do feed. Cara, eu sabia que a minha audiência não ia gostar, mas eu queria testar. Falei, mano, eu vou testar se eu consigo chegar em outras pessoas com uma trend do Instagram. Flopou. Tá com 57 mil views. Flopou. O que eu percebi ali? Não é o melhor caminho pra mim. Tá? Mas não significa que pode ser um péssimo caminho pra você. Porque eu preciso da minha base interagindo. Quando é a minha base interagindo dentro de um conteúdo que eles já estão acostumados, vai muito melhor. Então, pra mim, não funcionou. Vocês estão entendendo? E eu parei de fazer. Foi o que pra mim? Um aprendizado. Eu ia ficar com essa dúvida pro resto da minha vida, se eu deveria ou não usar uma musiquinha do Instagram pra criar um conteúdo que tenha a ver comigo, uma palhaçada, uma coisa mais séria, poderia ser. Eu não ia ficar com isso na minha cabeça. Eu ia testar, botei em prática e não deu certo. Acabou. Vida que segue. Não tem essa vaidade. E não tenham essa vaidade, esse apego com uma imagem, que vocês vão passar vergonha, que vocês estão fazendo dancinha, ou que vocês estão sendo blogueirinha, ou que vocês estão sendo blogueirinhos, ou que vocês agora estão sendo erudito, fazendo texto no feed, que agora vocês querem falar sobre... Não tenham essa vergonha, essa vaidade. Faça, tá? Faça, não deu certo, você viu que não tá funcionando, você para, é testar, é gratuito, tá? Não tira pedaço. Eu testei, provei, eu queria provar uma hipótese, ou testar uma hipótese, não deu certo, vida que segue, né? Então testa. Aí aqui é a maravilha, né? Pô, Luiz, tudo que você falou é bobajada de conteúdo. É story, é post no feed, é TikTok e tal. Cara, você pode evoluir conteúdo. O Café Amargo evoluiu pro Boteco do Luigi. Exatamente. O Boteco do Luigi, que é uma das coisas que mais engajam, que as pessoas mais gostam e tem memória do Luigiverso, uma das, ele nasce do Café Amargo. Como? Como que ele nasce? Eu percebi que, mano, tinha ali um público que gosta desse deboche. Pô, tô mal, tô triste, tô não sei o que lá, tô com gatilho, ele tá com outra, ela tá com outro e não sei o que. Eu falei, cara, o Café Amargo tá me mostrando aqui por A mais B, que é um negócio que tá dando certo há 3 anos, praticamente, postando frase. Preciso dar um up nisso. Eu falei, cara, e se eu fizer um dia na live, que eu vou tomar uma cerveja, tristão, vou botar um óculos, tal, uma pisadinha, e vou trazer as pessoas pra contar essas histórias que eles compartilham do meu café.
Fim de semana, excelente oportunidade para ver ela com outro. Pronto, o cara vai vir na minha live contar por que isso tá acontecendo com ele. Então eu peguei uma besteirinha que tava dando super certo no coisa, e falei, é hora de dar um passo a mais nesse conteúdo. E eu dei um passo a mais, criando uma sessão pra live. Cara, olha aonde isso veio parar. Disso daqui já virou episódio de podcast, já virou especial do Rebobinando, já virou texto, já virou post no feed. Enfim, eu consegui identificar com a minha criação de conteúdo de rotina coisas que eu poderia dar uma encorpada. Então aquele conteúdo raso ali de uma frasezinha no coisa se transformou num talk show de 4 horas, né? Se dá pra chamar assim, que é o Boteco do Luigi, onde eu fico conversando com outras pessoas, abrindo sobre a vida delas, contando de chifre, de problema com o trabalho, problema de viagem, problema de patrão, né? Que o Boteco do Luigi não é só falar, ai meu Deus, minha ex me largou, eu estou apaixonado, né? Então olha que incrível isso. Olha como o negócio foi se desdobrando. Porque eu comecei a colher dados, comecei a perceber que estava dando certo, que tinha um apego das pessoas. E funcionou demais, gente. E vocês não têm noção do orgulho que eu tenho disso daqui, do Luigi Verso, tá? Aí eu falei chat, parece que eu tô ao vivo, né? Falando sério, vocês não têm orgulho, vocês não têm noção do orgulho que eu tenho de ter construído tudo isso daí. Porque eu consigo hoje identificar o que vai ou não dar certo no Ludiverso com um story, cara. Um story que eu faço, eu sei se isso pode virar uma live, pode virar um episódio do Rebobinando, pode virar um texto, pode virar um TikTok, pode virar um Reels, pode virar uma pauta. Por quê? Porque eu tô fazendo a mesma coisa há 3 anos. Desde o dia que o cara falou que a minha vida era chata porque eu fazia as mesmas coisas. Então, obrigado, né, pelo feedback. Foi um feedback negativo que deu certo. Então, assim, você vai chegar a um ponto... O ponto central de tudo isso daqui é... Você vai ter o controle tão grande do teu público, da tua audiência. Você já colocou na mente deles coisas para eles se associarem à sua imagem, né? Sei lá, esporte, bicicleta, moda, sabe? Música, tu é um cara que manja muito de música, tu tá trazendo uma música diferente, uma historinha. Putz, sei lá, velho. Você conseguiu criar gatilhos, você consegue entregar conteúdos rasos, com regularidade, com frequência, de rotina. Você prende as pessoas no seu conteúdo, agora você vai pegar tudo isso daí e você vai transformar em algo mais rebuscado. Né? Olha só, você já colheu tanta informação que agora você tem o controle do que pode ou não dar certo. Você tem o controle do que pode ou não dar certo. Então, quando você consegue isso, tua vida vai facilitar demais, tá? Que é como eu disse aqui no começo, facilitar a criação de conteúdo. Tu vai perceber, tu vai ter essa noção, tá? Muito obrigado, né, a todos aí que mais uma vez estiveram comigo aqui nesse aulão. Espero que tenha sido proveitoso. É sempre um prazer dividir com vocês aquilo que eu aprendo na unha, né, testando. Isso daqui é um dos conteúdos que eu mais tinha vontade de fazer. Eu admito que esse daqui é um dos meus favoritos. Só tem 3 aulão, né, mas esse é um dos meus favoritos. E, por favor, feedback nos comentários, dúvidas, perguntas. Eu preciso gravar aí o podcast respondendo nos comentários. Mas comentem aí, comentem. O que você tem de dúvida? Eu tô aqui para ajudá-los, tá certo? Então é isso. Meu muito obrigado. A gente se vê no próximo aulão. Vamos ver se sai domingo, né? Tô torcendo. Eu acho que vai sair, né, pô? Vai rotina, pô, Luiz. Falou domingo, tem que ser domingo. Forte abraço. Tchau, tchau, rapaziada. E meninada. Tô com essa mania de falar rapaziada. Chega. Tchau.